Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nessa live. E vamos só lembrar, na semana passada a gente falou sobre a virada do eletricista de elite. É aquele momento que você deve ter entendido que o mercado não paga um esforço muito grande seu. Ele paga seu valor. Ele paga aquilo que você demonstra, aquilo que você passa como sua mensagem de profissional de elite. Então, essa posição que o mercado te paga é demonstrado principalmente com autoridade. Então, a gente comentou sobre que o esforço em demasia não é valorizado. Isso acontecia há muito tempo atrás, há décadas atrás, onde tinha valor quem trabalhava muito, quem trabalhava demais, quem se esgotava fisicamente. Hoje em dia, o mercado não paga seu esforço extremo. Ele paga o valor que você demonstra. Ele paga a sua postura e a sua autoridade. Isso é vero, isso é fato, porque o mercado, por um período muito grande, se eu estou me referindo aí a décadas atrás, esteve meio que estagnado, meio que parado, meio que vivendo numa mais-valia de esforço físico. E hoje, dos últimos anos para cá, ele mudou muito. E é essa mudança que a gente vai agora, de uma maneira ou de outra, demonstrar e mostrar que trabalhando certo, trabalhando correto, demonstrando a sua postura, a sua autoridade, demonstrando o seu valor de mercado, realmente é isso que o mercado vai comprar, é isso que o mercado vai querer de você. Então, enquanto você, eletricista de elite, perfil profissional, técnico eletricista de elite, empreendedor. No dia 27 de novembro, nós vamos ter aí uma aula, uma didática falando sobre essa parte do eletricista perfil profissional empreendedor. Nós vamos estar lá no dia 27 de novembro, às 20 horas e 7 minutos, que é o início, e vamos estar falando sobre esse eletricista de elite empreendedor, perfil profissional de empreendedor. Ah, mas veja, eu sou CLT, eu trabalho empregado, eu tenho os meus compromissos, mas nada impede, não existe nada que impeça de você ter a sua MEI, de você ter a sua empresa limitada e de você buscar ganhos melhores para você. Ainda mais quando se está numa empresa que não tem política de padrão de qualidade de vida. Não tem uma política voltada a você galgar novos degraus, como se fosse costumeiramente falado como plano de carreira. Muitas empresas não têm plano de carreira. Então você percebe que você entra, é uma empresa boa, você trabalha direitinho, tudo ok, não há problema, mas você não evolui. Ela cumpre com os compromissos sociais, com as responsabilidades sociais, e você continua a mesma coisa. Quiçá você consiga chegar como um líder, como um chefe de seção. Às vezes, nem isso. Então, existe sim a possibilidade de você ser um empreendedor, de você ter a sua MEI, de você ter a sua empresa limitada, de você ausferir maior ganhos, de você mostrar aquilo que sabe, oferecer para o mercado aquilo que você sabe, construir uma carreira de clientes, ter um ganho adicional, confluir o seu compromisso, a sua integridade de trabalho com as suas horas e folgas livres. E aí colocar a mão na massa, ir para o mercado, mostrar o que você sabe fazer, construir a sua clientela, se posicionar. Eu abro aqui um espaço para falar que a profissão de eletricidade, ela na realidade, ela é considerada serviço. Mas como assim serviço? Ela é considerada serviço. Ela é uma profissão, o técnico eletricista, manutencista, técnica eletricista, manutencista mulher também, grandemente valorizada. Nós temos uma profissão que ela é serviço.
ela é considerada serviço. Nos últimos anos, o fator serviço vem crescendo na faixa entre 12 a 15 ou até 20% ao ano. Por que serviço? Porque você pode trabalhar tanto de empregado como você pode ser um microempreendedor. Existem profissões que você não consegue encaixar como serviço. Você segue a sua determinada profissão, que ela é específica naquele ramo, naquela especialidade, e não tem como você galgar outros degraus, ir para a mídia, ir para o comércio e propagar a sua profissão como uma carteira de clientes. Tem profissão que não permite isso. Ela é bem específica. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como setor hospitalar, de operação, cirurgião, essas coisas, né? Isso aí, você não pode sair fazendo isso aí por aí, né? Que é uma coisa específica do hospital, é uma coisa específica com tecnologia do hospital. Já a eletricidade, não. A eletricidade, você pode trabalhar como empregado, você pode ser um prestador de serviço, você pode ter a sua carteira de clientes. Então, nada te impede de fazer isso. Não, absolutamente nada. O que você tem que ser é íntegro. Você tem que confluir, administrar o tempo de trabalho útil na sua empresa e o tempo que você começa a prospectar clientes, ir atrás de clientes, mostrar o seu valor. Isso é possível, isso não é contra a lei, você ter a sua empresa e ser CLT, ser registrado. Por que que eu falo isso? Eu tenho a minha MEI. Tive uma maior no passado e hoje em dia eu tenho a minha MEI. Na realidade, perdão, eu tenho a minha empresa limitada. Ela era MEI, hoje em dia ela é limitada. É uma empresa limitada, prestadora de serviços técnicos. Então, o sucesso vem do que você quer fazer, do seu projeto. O que você pretende galgar? Você quer levar mais serviços para dentro da sua experiência? Você quer ter mais ganhos para levar para a sua família, para você, melhorar o padrão e a qualidade de vida de todos? Então, este é o caminho que vai ser entregue no dia 27 de novembro, às 20 horas e 7 minutos. Eletricista de Elite, Clube do Eletricista de Elite. Perfil profissional de eletricista empreendedor, por apenas R$ 97. Eu te falo que será de grande valia, será uma oportunidade de ouro para você que quer vencer, que quer evoluir, que quer subir, que quer galgar um novo degrau na sua vida, e você merece isso, pela sua inteligência, pelo seu caráter, pela sua postura, pela sua ousadia, pela sua maneira de ser. Então, venha buscar com a gente a sua libertação. Vamos falar aqui um tópico que diz que a postura é que define o valor que o mercado vê em você. O cliente não compra serviço. Ele quer comprar já a confiança que ele depositou em você. Logo na sua apresentação, logo da maneira que você fala, na maneira que você se porta, na maneira que você se apresenta. E saiba, o cliente observa tudo. Ele observa seus trajes, a maneira que você fala, a sua pontualidade. Ele observa tudo em você. Porque, por um perfil neurolinguístico, você, quando se apresenta diante de uma pessoa para fazer o que quer que seja, a primeira impressão que fica é a imagem que você transmite. Você transmite uma imagem de segurança, você transmite uma fala, uma mensagem de segurança, essa é a primeira impressão que fica. É a sua serenidade, a sua postura, a sua maneira de falar e agir, de você mostrar o quanto você conhece. Porque senão o cliente logo começa a pensar: puxa vida, eu acho que esse rapaz vai me dar dor de cabeça. Eu já estou com um problema aqui para resolver e vou acabar arrumando um outro problema. Então, a maneira que você se apresenta, que você tem a sua postura, que você se coloca, manda muito, mas manda muito mesmo. E se ele percebe alguns falsetes, algumas coisas que não se encaixam bem,
mas ele tem aquela necessidade, possivelmente ele vai até pechinchar, vai começar a querer usar os seus serviços, mas já não previamente valorizando pelo que você está integrando ali no momento. Às vezes você conhece bem, às vezes você domina a situação que ele precisa resolver, mas você não sabe se colocar, não sabe se portar, não sabe se apresentar técnica e com autoridade. Então, esta primeira impressão é que fica. E às vezes, muitas vezes, não é uma impressão boa, gera uma barreira mental comercial. Como eu disse há pouco, o cliente pode chegar e falar: caramba, eu acredito que este rapaz não vai resolver meu problema. Então, a maneira que você se apresenta e como você se apresenta diz tudo. E existem aí, para que a gente possa se posicionar melhor no que estamos falando, três pilares básicos de uma postura de um técnico de elite. O primeiro pilar é o pilar da aparência e da apresentação, como nós falamos agora recentemente. Se você vai se apresentar diante de um cliente uniformizado, vamos dizer que você não está com a sua roupa comum, mas você está uniformizado, que seja um uniforme limpo, passado, bonitinho, que seja com as condições normais de calçado, a sua postura, como você se apresenta, cabelo, tudo isso influencia. Se você vai fazer uma avaliação, um teste, muitas vezes as ferramentas, os equipamentos que você apresenta mostram que você não é tão organizado assim, que você tem lacunas de falhas aí. Se você apresenta ferramentas quebradas, aparelhos remendados, uma mala toda jogada dentro, ou uma mala muito velha demais, tudo isso gera o que eu chamo de impacto, primeiro impacto visual. A maneira que você conduz, tudo isso leva a um primeiro impacto visual. Então, o pilar um fala da sua postura e da sua apresentação. O pilar 2 ele deixa claro e evidente a comunicação e a segurança que você transmite. Você tem clareza na sua explicação técnica? Você sabe demonstrar aquilo que você está falando? Você transmite firmeza para o cliente? Concretismo para o cliente, para ele perceber que realmente você conhece daquele assunto, daquela situação que ele tem essa dificuldade? Olha que interessante. Primeiro é postura e depois é clareza e comunicação. Então, você tem que ter uma postura corporal e uma comunicação boa. Falar com domínio, com calma, transmitir confiança, mostrar que sabe o que está falando tecnicamente. Isso é extremamente importante. E o terceiro pilar é o pilar da entrega e da responsabilidade. Ora, pontualidade no compromisso, manter um contato pós-serviço, que é o pós-venda, que isso aí é um estreitamento de relacionamento, procurar saber se o cliente não tem mais alguma outra dor, vamos chamar aí a dificuldade que ele tenha de dor. Vamos dizer que ele não tenha uma outra dor, alguma coisa que ele precise resolver. Se você executou, você foi contratado, pergunte: você está satisfeito? Há alguma coisa que eu possa ajudar? Estou aqui presente. Poxa, o que você precisar, pode contar comigo. Ofereça sempre serviço com garantia. Qual é a garantia que você dá pós-serviço, no pós-venda? Esse relacionamento do pós-venda. Tem muita gente que faz um trabalho espetacular, um trabalho maravilhoso e desaparece. Nunca mais ele volta para saber do cliente. Nunca mais ele sabe o que houve, como o cliente está, como não está. Ele não sabe de mais nada. Encerrou ali. Não pode. O cliente é uma brasa, é uma chama que tem que manter aquecida, tem que se manter presente. Se você passa uma proposta, tem que estar lembrando, falando da proposta, amigo, negociando, abrindo uma porta de negociação. Então, isso tudo é muito importante. E o profissional de elite não é aquele que trabalha. O profissional de elite, o técnico de elite, o empreendedor de elite, não é aquele que trabalha demais, demais, como eu falei no começo, é aquele que trabalha certo. É aquele que entende que um cliente é uma vitrine, ele é um propagador de pontos fortes positivos teus, ou ele é um propagador da tua ruína.
A maneira que a mídia e a comunicação trata o comércio e o mercado hoje em dia é praticamente instantâneo. Então, é muito fácil você ser derrubado numa mídia, numa postagem, e mesmo antes de você começar, você já acaba. Essa é um perfil, esse é um ponto que você não pode esquecer. Então, tratando-se de clientes, aquilo que é extracontrato de você estar empregado, tratando de cliente, você tem que ter uma postura digna, uma postura reta e direta, com clareza com aqueles que você considera seus clientes. Isso não pode jamais esquecer. O que ocorre? Existem aí casos que até agregam aí algum valor de compromisso. Eu tinha um amigo meu, era um colega, era um parceiro, e ele quis se projetar ao mercado. Só que a maneira dele de falar, meio abrutalhada, a maneira dele de se portar, a maneira dele de agir, era complicado. Eu entendia, porque eu trabalhava com ele, é uma pessoa muito inteligente. Mas o começo dele foi bem assim, é, meio que instintivo, meio que abrutalizado em cima do cliente, apesar de ser um excelente eletricista, um excelente técnico. Então, passado um tempo, ele veio reclamando, dizendo que não tinha conseguido muito trabalho, que a situação estava difícil, etc. e tal, que não conseguia evoluir com uma carteira de clientes. Eu falei: olha, eu te conheço, trabalho com você, você quer que eu te fale uma coisa? É a maneira como você se apresenta, é a maneira como você se comporta diante do seu cliente, é a maneira como você fala. Esse tom agressivo, esse já falando, gesticulando e gritando muito, a pessoa inibe, porque não é isso que ela quer. Ela está ali com um problema e ela está vendo que tem uma pessoa na frente dela que já está naturalmente alterada. Não vai dar certo. Então, nós fomos conversando e fomos alinhando alguns procedimentos, alguns comportamentos, e este rapaz hoje é dono de uma empresa. Ele evoluiu, construiu clientes, ele é dono de uma empresa, ele tem muitos clientes, ele mudou completamente a maneira dele de agir. E isso é interessante, porque funcionou e funciona, e é assim que é. Isso que eu estou falando é um caso verídico. É o caso de uma pessoa que teve esta dificuldade inicial e ele conseguiu suplantar e conseguiu reverter o jogo e construir a sua carteira de clientes. Mas teve que mudar a postura, teve que mudar a posição, teve que mudar a apresentação, teve que mudar a maneira que fala, a maneira que ele se expressa, como ele se apresenta fisicamente. Tudo isso ele teve que mudar. Senão, não seguiria em frente. Com certeza não seguiria. Porque o que se vai entregar é justamente o mapa da postura de elite. Mais uma vez eu falo, meu amigo eletricista, minha amiga eletricista, meu amigo técnico, minha amiga técnica, a sua postura tem que ser uma postura de elite. O que o cliente vê em você, o que o cliente ouve e o que o cliente sente, diz tudo. Não esqueça dessas três coisas. O que o cliente vê em você, o que o cliente ouve de você e o que o cliente sente de você constrói toda a sua imagem. Não precisa ser um cientista, não precisa ser um super engenheiro. Basta que você apenas transmita na sua proposta, transmita no seu prospecto comercial segurança, postura e comunicação. A partir daí, você com certeza vai galgar sucesso e rapidamente. Porque hoje em dia é assim que os clientes veem você. É assim que os clientes e o mercado te enxerga. Não enxerga de outra maneira. Ele enxerga exatamente assim. E aí eu faço uma pergunta interessante. Você já tem algum cliente? Já executou algum trabalho? Você fez algum trabalho extra? Como é que esse cliente te enxerga hoje? Pelo que você fez, da maneira que você se comportou, se você fez pós-venda, não sabemos, mas também aqui no momento não interessa. A pergunta é: como este cliente provável te vê hoje?
como ele te enxerga. Você continua com clientes? Já teve essa experiência? Continua com a experiência? E eu faço uma pergunta: o que você pode mudar esta semana para mudar tudo isso? Você tem dificuldades? Você não consegue se encaixar dentro de um certo parâmetro? A coisa parece não evoluir? E o que você fez para mudar isso? Esta semana ainda. Você fez alguma coisa para mudar tudo isso? Pense bem, porque se você não está tendo evolução e continua da mesma maneira, você não vai a lugar nenhum. A postura é só o primeiro degrau. No dia 27 de novembro, na sala secreta do Clube dos Eletricistas e Gestores de Elite, aquele gestor eletricista de elite que quer ser empreendedor, eu vou abrir passo a passo para você como você captar cliente, criar autoridade e viver de elétrica com previsibilidade, não com sorte, não com tentativas desesperadas. E é um encontro fechado. E o preço, ele é um preço bem simbólico. Puxa, é um precinho de nada, R$ 97, gente. R$ 97. Existem pizzas muito mais caras que isso. Então, esse é o preço para que você, lá dentro da sala secreta, possa virar a chave da sua vida, do seu grande jogo. Você é um excelente profissional. Quer subir, quer sair da base da pirâmide e passar para o topo, angariar trabalhos, construir clientes, levar maiores ganhos para dentro da sua casa, da sua família, melhorar a sua qualidade de vida, então você vem para a gente virar esse jogo, porque é possível virar esse jogo. Não esqueça, o profissional de elite, ser um profissional de elite, não é sorte. Ah, eu vou tentar a sorte. Não é sorte. É decisão, é método, é constância, é postura, é clareza, é qualidade, é autoridade. Quinta-feira que vem, às 20h07, te espero de novo no mesmo lugar, com a mesma energia. E se você quer entrar de vez para o time que cresce, o link da sala secreta está no chat e eu vou te esperar lá. Não se esqueça. Então, aqui nós temos uma condição prévia, um bate-papo prévio de tudo que pode acontecer lá dentro da sala secreta por apenas R$ 97. E uma grande surpresa. A sala secreta, no dia 27 de setembro, lá dentro, estará o projeto da Mentoria Mestre das Manutenções e Operações, que são aulas criadas com carinho e com emoção ao longo de meus quase 50 anos de experiência. São 8 módulos, cada módulo com um número de aulas, explicando cada técnica que se aplica em campo, na operação. Não é cursos modulares da porta da escola técnica para dentro. São cursos modulares práticos, diretos e retos da porta das escolas técnicas para fora. Lá você vai aprender técnicas, procedimentos operacionais, procedimentos de preventivas, uma série de técnicas aí que vão estar condensada em aulas dentro de 7 ou 8 módulos. Serão 8 módulos, na realidade, de cursos. E esse curso vai falar sobre a manutenção e operação de campo. E lá dentro será, na sala técnica, ofertado, que vai ser na Hotmart, ofertado os módulos para que vocês adquiram. Eu peguei este grande projeto, esse quase 50 anos de experiência e condensei em 8 módulos, cada módulo com número de aulas, para que você relembre aquilo que foi ensinado nas salas de aula, nas escolas técnicas.
que você veja de uma maneira simplificada para que você aprenda tudo aquilo que eu absorvi em campo, com as minhas montagens, com as minhas experiências, com os meus trabalhos, com as minhas empresas, que eu venho construindo desde 1976. Então, são coisas atuais. Eu não uso fórmulas, não uso equações elétricas, nada disso. Eu faço as aulas modulares, que elas sejam atrativas, que elas sejam fáceis e legais de serem absorvidas. E nesse contexto dessas aulas, a gente vai falar sobre as NRs, a NR1, a NR10, a NR35. Vamos falar sobre EPIs, instrumentos de medição, equipamentos de medição. Nós vamos falar sobre postura, bloqueios de elétrica, relés de proteção. Vai ter uma aula didática de como você se comportar enquanto trabalhando sozinho, quais são os caminhos a seguir quando você não tem uma equipe, é somente você. Então, lá dentro, por um preço extremamente especial, estarão os módulos da mentoria mestre das manutenções e operações. Trabalho de campo, mão na massa, lá no fronte de trabalho, lá onde muitas vezes você está sozinho. Então, é lá que eu foquei, centralizei e tratei com muito carinho essas aulas para te dar uma luz, para te dar uma atualização daquilo tudo que você provavelmente muita coisa já esqueceu aprendido na escola. E vão entrar métodos de manutenção preventiva, métodos de manutenção sensitiva, métodos de manutenção preditiva, prescritiva e outros métodos linear, método Ishikawa. Muitas coisas serão entregues, assim como também os conceitos e os princípios da termografia. Vamos falar sobre Frank Bird, vamos falar sobre PAMI, que é a nossa famosa parada anual de manutenção elétrica em subestações. Então, são muitos assuntos, assuntos didáticos, assuntos práticos, assuntos simples, assuntos que te levam informação condensada de uma forma bem dinâmica e bem pontual. Tudo baseado em leis, normas e normas vigentes atuais, tudo baseado na melhor maneira e na maneira mais simples possível para te levar informação, para dotar você de informação. Então, independente da aula de perfil, e vai ter mais uma aula bônus, mas independente dessa aula perfil de eletricista de elite, clube do eletricista, eletricista e empreendedor, também teremos lá dentro da sala secreta a oferta da mentoria mestre da manutenção e operação, com esse grande projeto desses 8 módulos, onde cada um conterá um número de aulas de maneira tal que coloque você numa atualização, coloque você numa condição muito bacana de aprendizado. E isso, principalmente, foca você buscar conhecimentos práticos para que te construa mais autoridade, para que você possa almejar aumentos, promoção, mostrar que sabe, construir uma autoridade, levar você não só às aulas, mas construir uma autoridade dentro de si, para que você assuma responsabilidades, para que você almeje degraus de líder, supervisão, coordenação, porque inteligente você é, profissional você é, você já vive da profissão. Então, lhe falta pouco. Lhe falta aquela abertura de chave da sua vida para que você se atualize na sua casa com conforto do seu lar, sem precisar estar indo para a escola até tarde da noite e proporcionar este ensinamento, essa experiência que eu vou entregar com preço super especial para você lá dentro da sala secreta no dia 27 de novembro, às 20h07. Então, a Hotmart estará preparada para recebê-los, para que vocês estejam comigo, para que vocês compartilhem comigo essa sala secreta. Esse é um projeto de informação. Esse é um projeto meu de pegar o que eu tenho condensado em mim, quase 50 anos, e passar de uma maneira bem simplificada, bem bacana de ver.
sem cobrança. E você pode adquirir essas aulas e assistir no conforto do seu lar, no momento que você quiser. E para o ano de 2026, os projetos se aprofundarão, serão novos projetos, novas maneiras, será um aprofundamento mais técnico. Mas vamos começar até então pela mentoria mestre das manutenções e operações. Eu vejo vocês, quero vocês comigo, estejam lá na sala secreta, estejam toda quinta-feira nesse aquecimento que a gente vai fazer toda quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, até a quinta-feira do dia 27 de novembro. Vamos estar juntos, vamos estar preparados, vamos estar conscientes e confiantes. Eu estou com você e estarei sempre com vocês, com todos. Um abraço, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.